Não foi assim que nós ouvimos nessa manhã? E o irmão Brana fala, nós aparentemente estamos do lado dos que perdem, mas há uma segurança aqui dentro, nós estamos ao lado dos que vencem. É dos que vencem, porque a nossa esperança não é só nessa vida, não é? Então, um homem ungido, mas agora é uma igreja ungida. Eles tiveram seus calvários, nós teremos o nosso, né? Agora, a voz de Deus nesses últimos dias, meu Deus, isso é o que é o mais tremendo. No momento, o que nós ouvimos aqui nesse púlpito, a voz de Deus nestes últimos dias, aonde você, eu fico assim, há um pensamento que a voz de Deus é só aquela que sai da voz de William Marion Branham na gravação. Há um pensamento assim, que a voz de Deus é só lá nos Estados Unidos, lá com o irmão José Brana. Tudo bem, glórias a Deus pelo irmão José Brana, glórias a Deus por Jeffersonville, glórias a Deus pelo escritório lá, glórias a Deus pelas literaturas que saem de lá e vai para o mundo inteiro, para nós lermos. Será que essas literaturas que foi lida hoje não é mais a voz de Deus? A voz de Deus é só a do irmão Brana? Vocês estão entendendo? A gente precisa de colocar o pingo no i e descobrir o que é que o diabo está tentando fazer. Precisa ter discernimento. Discernimento. Mas nós que somos ovelha dos pastos dele, do nosso Deus, nós vamos ter ouvidos para ouvir a voz de Deus, sim. Sem partir para a direita nem para a esquerda, sem ter que denegrir a imagem do irmão José Brana, denegrir o filho do irmão Brana, José Brana, Billy Paul, denegrir aquilo que nós somos beneficiados. Nós não vamos denegrir nunca, são nossos irmãos, são gente que Deus levantou para nos ajudar nessa caminhada. Nós não vamos denegrir, mas o que nós ouvimos nessa manhã foi a voz de Deus? Foi, uai, Deus está falando através de nós. Deus usou William Marion Branham, está aí as mensagens, Deus levou, as mensagens ficaram aí para nós. Essa voz tem que estar dentro de cada um de nós. O próprio irmão Branham diz que essa voz está dentro de um eleito. A voz de Deus está dentro de cada eleito. E posicionando cada um de vocês, porque é o nosso posicionamento é que vai fazer os mortos ressuscitarem. É a voz de Deus que vai chamar os mortos. Através de nós. Através da noiva espalhada por este mundo afora, incluindo o Billy Paul, incluindo o José Brana, incluindo os pastores lá dos Estados Unidos, do mundo inteiro, do Brasil. A noiva, ela é universal. Ela não vai estar canalizada no lugar. Não, eu não acredito nisso. Para mim isso aí é um outro ismo que está levantando no Brasil e no mundo. Eu não creio nisto. Pode falar o que quiser falar de mim, pode me chamar de Datã, Coré, Abirão, mas eu não creio nisso. Eu creio que a voz de Deus está no coração dos eleitos. Essa mensagem escrita que tem vindo lá da voz de Deus, lá dos Estados Unidos, ela tem que materializar nos eleitos. Essa Bíblia revelada por um profeta, 7º ano de Apocalipse 10, ela tem que ser materializada em cada eleito, em cada pastor, em cada esposa, em cada criança, em cada filho, porque este é o verbo de Deus encarnado. Oh, que bom se nós pudéssemos ter o José Brana pregando para nós hoje aqui nessa manhã. Oh, que bom se nós tivéssemos o Billy Paul aqui falando para nós. Oh, que bom, nós pudéssemos colocar e nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Nós todos a sentar e ouvir a mensagem pregada exclusivamente por William Marion Branham, na sua voz, traduzida em português para nós, seja pelo irmão Silas, ou seja pelo pastor Joaquim, ou por alguém, o que
interessa é a unção que está por detrás dessa mensagem. Todos nós precisamos ser batizados, irmãos, com o Espírito. E esse é o Espírito que batizou o William Branham. O mundo, eles estiveram em torno do irmão Branham. Escuta, irmão Branham, o senhor disse que todo mundo tem que ir para Jeffersonville, é? O irmão Branham disse, não. Mas isso não morre. Esse Espírito está aí, tentando levar o povo tudo para Jeffersonville de novo. O quartel-general. Eu creio, irmãos. Eu creio nos nossos irmãos lá. Mas que Deus me livra, Deus vos livra de uma unção errada. Porque Deus vai aperfeiçoar a sua noiva, querendo o diabo ou não. Ele vai aperfeiçoar. E a única forma de aperfeiçoar-nos é batizando todos nós com a mesma unção, com o mesmo Espírito, sem ter que difamar Goiânia, sem ter que difamar a Redenção, sem ter que difamar Brasília, sem ter que difamar Anápolis, sem ter que difamar Belém, sem ter que difamar. Não é por imposição de José Branham, não é por imposição de Billy Paul. O próprio irmão Branham, se ele tivesse vivo, ele não admitia imposição. Ele admitia e admitiu por um Espírito. Não é a força da igreja humana, não é a compreensão humana, a força humana. É o Espírito tomando a vida de todos nós. Se o irmão não quiser congregar mais, o irmão falou, pregou para nós. É problema dele. Se o irmão desanima, frustra, é problema dele. Com Deus, não é comigo. Mas que Deus tem um programa com a sua noiva nessa terra, Ele tem. E oxalá nós todos possamos entrar neste programa. E o programa que Ele tem é ser batizado com um Espírito, formando um corpo, do qual Jesus é o cabeça. O irmão Branham fez a parte dele, cumpriu o ministério dele. Ele não tem que ressuscitar para cumprir mais nada. Agora é nós que temos que colocar a mensagem que ele pregou em prática. Agora é você. Agora somos nós. Agora nós somos o irmão Branham na terra. Nós somos o José na terra. Nós somos o Billy Paul na terra. Nós somos o Joaquim Gonçalves na terra. Nós somos os irmãos lá do Canadá na terra. Nós somos os irmãos do Brasil na terra. Você se sente parte, você é membro desse corpo. Na África. Na África. É um povo ungido. Você aceita ser ungido com o Espírito Santo, irmãos? Você aceita ser ungido com a revelação dessa Bíblia? Com a mensagem revelada no coração? Aceita. O Evangelho tem que continuar sendo pregado. Para quem não sabe ler, lugar que não tem internet, nas montanhas, nos valados, nos ribeirinhos, há um espírito que quer tirar o evangelista de cena, por causa de tanto ismo, por causa de tanta confusão, porque o homem só sabe fazer confusão. Então o Espírito está explorando esse lado aí para tirar o evangelista é um mal, fazendo outro mal, tirar o evangelista de cena, tirar o pastor de cena, tirar o apóstolo de cena, tirar o profeta de cena. Nós não vamos permitir o diabo tirar o profeta de cena. Deus tem o dom de profético no nosso meio. Deus tem profetas no nosso meio, na noiva. Deus tem profeta. Inclusive o próprio José Branham pode ser. Se ele tem evidência profética, quem é que vai dizer que ele não é profeta? Se tem evidências de que o homem é profeta, por que nós vamos falar que ele não é profeta? Se o irmão Branham desejou ele ser profeta, apresentou dizendo que no futuro ele seria um profeta, glória a Deus, as evidências de profetas vai acompanhar o José Branham, vai evidenciar ele como profeta. Mas ninguém faz pastor, ninguém faz evangelista, ninguém faz apóstolo, ninguém faz profeta, não. Nós não precisamos de fazer nada. Os céus estão repletos de bênção para dar para nós aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Deixa nascer, deixa brotar. E eu sei que eles pegam tudo isso que nós estamos falando, está na internet,
pica e faz uma montagem, escreve embaixo, igualzinho o espírito cacô daquele André Lima. Eles pegam as mensagens e quando nós estamos referindo a cacô, eles põem lá e pegam nossas mensagens que nós estamos pregando e deturpa tudo, sabe? Então agora tem um espírito que está pegando as mensagens e chamando nós de Datã, de Coré, de Abirão e põe lá. Vocês acham que esse espírito é de Deus? Quando nós estamos tentando diminuir o alvoroço, tentando acabar com a confusão, é o mesmo demônio, é o mesmo espírito. Só que ao invés de ir para a Costa do Marfim, está indo lá para Jeffersonville. A Jeffersonville é mais convidativo, é o filho do nosso profeta, gente. A coisa tem que ser muito parecida. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E vai vir coisa muito pior. Mas os eleitos não serão enganados. Vai vir coisa muito pior. Nós temos que passar nosso calvário, o Senhor pregou. E o Espírito Santo não aperfeiçoa a desunião. O diabo sabe disso. Então ele quer desunir, tirar fora da unidade, fora da união. Começa pelo lar, começa marido, esposa e filhos, depois vai para dentro da igreja, entre diáconos e diáconos, entre evangelista e evangelista, entre pastores e pastores, vai formando essa divisão, porque nisso o Senhor não aperfeiçoa, Ele aperfeiçoa, é uma união. Então vamos abraçarmos uns aos outros, irmãos. Vamos orar pelo irmão José Brana? Corta aí, põe na internet assim, o pastor Edmilson está chamando o povo para orar pelo José Brana. Vamos levantar nossas mãos pelo José Brana para Deus livrar ele de tudo enquanto é ataque. Porque é assim, quando não pode chamar ele de demônio, porque tem uma classe de um lado, lá da Costa do Marfim, que chama José Brana de demônio, chama Billy Paul de demônio, chama a voz de Deus de demônio, e agora já está endeusando José Brana. Espíritos sedutores. Já é o outro lado, você vê como é que é? Quando o diabo não pode puxar, ele empurra. O próprio irmão Brana, eles não fizeram o irmão Brana de Jesus? Não tentou fazer o irmão Brana de Jesus? Não tentou batizar no nome do irmão Brana? Não tentou não, batizaram. E até colocaram um novo nome, né? É o povo do novo nome. E outra coisa, quer mudar de pastor, que mude. Quer mudar de cidade, que mude. Mas se você mudar desta região nossa, como Pedro falou ontem, no espírito que você se encontra aqui contra seu pastor, com interpretação da mensagem, com interpretação, lá você vai estar contra o outro pastor, lá você vai estar com interpretação. O negócio é buscar a rodilha onde você quebrou o pote. O negócio é se converter. A verdade é esta. Porque é tudo mal arranjado, tudo mal começado, tem tudo para terminar errado. Eu vou mudar. Vou lá para Araguaína, que lá tem um pastor santo, um pastor puro, uma igreja. Tem nada, irmão. Lá tem mulher separando de marido, lá tem marido separando de esposa, lá tem diácono que dá trabalho para o seu pastor. Lá tem um pastor ferrenha, que tem que brigar com as moças, brigar com os obreiros, igual aqui mesmo. Vocês estão entendendo? O problema é nós, cuidar de nós. Aonde você for, o urubu é preto. Ou tem urubu branco? Tem? Me disseram uma vez que tinha. Só quando nasce. Urubu Reis é branco? Pois é, já está assim então, já mudou, já não é todo lugar urubu é preto, já tem lugar que o urubu é branco, né? É Reis, não é a mesma raça, né? Nós escapou dessa, né? Glória a Jesus. Vocês entenderam, irmão? O inimigo, ele é inimigo em todo lugar, demônios é demônio em todo lugar, mas o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É universal. Em qualquer lugar. O que é pecado, o que é errado, né? O que é certo. O que Deus está fazendo, ninguém vai impedir, ninguém vai. Mas o inimigo tem que cumprir seu ministério. O almoço tá... Mas então, meus irmãos, só para acalmar os irmãos, não se preocupe com nada. Simplesmente ore por quem tem que se preocupar com isso.
Porque tem coisa. Como é que nós vamos preocupar com a delegacia? Não é negócio nosso. Tem alguém lá para preocupar. Nós vamos preocupar com a segurança dessa cidade? Eu não vou preocupar, você também não vai, porque não é da nossa alçada. Tem alguém que preocupa com isso aí. Preocupar com arrumar esses bueiros, rua, estrada. E eu não vou preocupar porque não é da minha alçada. Não é? Agora, a Bíblia manda nós orar por eles. Então vamos orar por eles. Só orar, pedir o Senhor para. Então, essa questão de pastor, essa questão de apóstolo, de profeta, não preocupa com isso. Ore por estes, ore pelos profetas, ore pelos apóstolos, ore pelos pastores, ore por aqueles que têm responsabilidade de preocupar com isso. Agora a igreja, os irmãos, preocupa em servir a Deus. Que esses homens, além de servir a Deus, ainda têm que servir direito o povo de Deus, porque senão vai pagar caro. O pastor, ele tem que pensar nele, na família dele, mas ainda tem que pensar no povo de Deus. Então vocês oram por ele, para ele fazer a coisa, para Deus não cobrar dele lá no juízo final. Para salvar ele dos enredos. O evangelista, o profeta, né? Aí você fala, não, mas o nosso profeta já morreu, mas o espírito de profecia, Deus pode levantar profetas no nosso meio, mas que fale o que o irmão Brana falou, que ensina do jeito que o irmão Brana ensinou, porque a comissão do sétimo anjo é Bíblia, é restaurar, é revelar, amém? E não tem mais outro profeta, oitavo profeta, na Bíblia não tem. Podemos ter profetas com o mesmo espírito, com a mesma mensagem, a mesma unção. E o que vai identificar se são verdadeiros é a doutrina. Se partir para a doutrina errada, não vai nessa não. Pode ser meu filho, pode ser o filho do irmão Brana, pode ser quem for. Não vai não. Amém? Vocês aceitam como de Deus que eu estou falando?